Pessoal, acho que já está na hora de eu fazer esse vídeo, né? Por 8 longos anos, eu joguei Kogama, gravei por muito tempo, me diverti, fiz boas amizades e tenho ótimas recordações. Porém, tudo tem um fim, né? Infelizmente. Os servidores continuam abertos, porém totalmente vazios. Até mesmo o Kogama Global, que era conhecido por ter o maior número de players, está deserto, apenas com um ou outro player ali jogando ainda. Esse é corajoso, mas está longe do que Kogama foi um dia. O que deu errado? Esse é um assunto delicado, pois a queda de Kogama foi efeito de vários fatores, porém sua administração foi uma delas. Não sei o que aconteceu nos bastidores, então falarei apenas a minha visão de jogador. Kogama, se não me engano, tinha uma parceria com Clique Jogos, que por sinal foi lá que conheci o game. Talvez muitos, talvez todos que jogaram Kogama conheceram por lá. Lembro que o primeiro mapa que joguei foi algo como uma casa na árvore. Apenas uma pequena casa na árvore. Mas isso já foi o suficiente para me prender e querer ficar. Mas na época eu tinha um PC ruinzinho, um positivo fuleiro, que não rodava Kogama muito bem. Então eu só fui jogar realmente tempos depois, pois nessa época não existia o launcher. Jogávamos direto pelo navegador, e eu lembro que pelo Firefox o jogo rodava melhor. Mas aí a tal parceria com Clique Jogos acabou, e o lendário Makakogama, na qual todos ali consideravam o melhor da equipe, veio a deixar a plataforma, já que ele era da Clique Jogos. Eu não vou saber exatamente a ordem cronológica das coisas, mas eu senti que o jogo veio a decair com a separação dos players e dos turistas. Para quem não sabe, os turistas são basicamente players sem contas. Apenas entra no site e joga sem se registrar. Eles eram quase um meme dentro da comunidade. Quem aí não se lembra do Guerra de Quatro Mundos, o PVP mais popular do Kogama, onde geral estava se atacando enquanto você via um grupo de turistas ali no cantinho, construindo uma base ou apenas uma casinha. Era quase maldade focar nos turistas. Chegávamos até a deixar eles quietos construindo. Me lembro muito bem do turista que eu nomeei de Wilson. Mesmo sem poder digitar ou se comunicar, os turistas preenchiam servers, na qual de 30 players que cabiam em cada mapa, a metade era turista. Então, quando decidiram dividir os players, o jogo sofreu uma queda enorme. Isso foi para evitar o uso de hacker, que nessa época começou a aumentar mais do que o normal. Porém, não adiantava nada separar os turistas com o pretexto de combater trapaças, pois a pessoa criava uma conta, usava os paranauês e não era banida. Então não adiantava de nada. Mas eu vou ser um pouco justo, nessa época os hackers ainda eram poucos. Você avistava um ou outro ali, mas não ao ponto de atrapalhar a sua experiência. Coisa que aconteceria meses depois. Mas aí veio a atualização mais duvidosa de Kogama, transformando o jogo totalmente em um pay to win, onde você poderia comprar boosts com o dinheiro do game para ter vantagem nos mapas, onde por anos o jogo foi baseado em habilidade, onde só ganhava quem realmente sabia dos paranauês, tanto no parkour quanto no PVP. Aí do nada virou algo que se você tiver ouro, você vira imortal, super rápido, invencível, quebrando toda a graça que era se superar. Sem contar os checkpoints e os boosts que você poderia adquirir assistindo anúncios. O game estava virando basicamente um jogo padrão de mobile, onde para tudo você via um anúncio. Ok, eu sei que eles precisavam ganhar dinheiro, mas durante anos o jogo não tinha isso. Se não me engano, essa atualização veio ali para 2019. E mais uma vez o jogo veio a decair ainda mais. Sem contar a falta de atualização, ficando meses, quase um ano inteiro,
sem nada novo. Tudo bem que o jogo te possibilita criar mapas de forma simples, se for comparado ao Roblox, que é mais complexo. Porém, a falta de mecânicas básicas, como abrir e fechar uma porta, ou simplesmente girar um objeto, fazia falta. Coisas que a comunidade, já vinha pedindo há anos. Porém, eles só vieram adicionar essas funções quando o game já não tinha nem 20 players jogando. Nos tempos atuais, o jogo recebe atualizações. Porém, não acho que vai ter alguma atualização que vai ser tão grande ao ponto de trazer os players de volta. Infelizmente, eles colocaram tarde demais. E chegou o momento que o servidor brasileiro já não valia tanto o investimento. Infestados de hackers impossibilitando de jogar. Só restava ir para o servidor global, que ainda tinha algum controle e bastante jogadores. Mas com o tempo, teria o mesmo destino. Falta de atualização, moderação, ouvir a comunidade, uma série de coisas que fez o game cair. Que é uma pena, pois Kogama tem um sistema de parkour muito, mas muito superior ao do Roblox. Algo único do Kogama. Cada parkour do Kogama tem uma dinâmica frenética, onde não é só pular bloco por bloco, mas você realmente experimenta o desafio. E você conseguia passar muitas fases de forma diferente, tornando cada jogatina diferente da anterior, sempre incentivando o player a ser ousado nas fases, buscando por meios mais rápidos e criativos de ganhar. Fico triste com o rumo que Kogama teve, porém é aquela coisa, não fique triste porque acabou. Fique feliz porque aconteceu. E Blocoto, que carinhosamente chamo de Kogama 2, está sendo produzido com a promessa de reviver o que sentíamos anos atrás pelo Kogama, com mecânicas atualizadas e ouvindo a comunidade, para tornar esse game o que Kogama deveria ter sido em seu auge. Pois hoje em dia, Kogama se tornou uma lembrança boa de um lugar que me fazia realmente feliz.